Shalom para todos israelitas, Shalom para os estrangeiros de corações sinceros que guardam a Torá, Shalom para você que assiste o nosso canal no YouTube e também a nossa live no Facebook. Todos Shabbat. Bom, o nosso objetivo é ensinar a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno, chamados de Hukim ve Mishpatim, e que, guardando o homem, ele viverá por eles, como disse o Eterno. E hoje eu quero falar sobre o item de número 116, a avaliação de casas. Nós já falamos 114, avaliação de uma pessoa, o 115, avaliação de animais, e hoje vamos para o 116, a avaliação de casa. Nós estamos falando de dízimos e ofertas para o templo de Yahweh, ou seja, para o templo do Eterno. Mas antes de eu ler em Vaikra, Levítico 27, 14 e 15, eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição, ajude nós a alcançarmos 1000 inscritos e também agradecer os homens e as mulheres sinceras, de bons corações, que têm enviado os seus dízimos, as suas ofertas, suas sedacotes, suas doações, para manter esse trabalho. Os trabalhos espirituais e sociais das comunidades israelitas, das Yeshuv israelitas, aqui no Brasil, em Israel e em outros países. Bom, então vamos para o item de número 116, avaliação de casas. Vamos para Vaikra, Levítico 27, 14 e 15. Levítico 27, 14 e 15. E quando um homem separar a sua baite, a sua casa e água, então o Kohen a avaliará se é tof ou má, se é boa ou má. Como o Kohen avaliá-la, assim será o levantado. Agora, o 15. E se aquele que separou resgatar a sua baite, então ele acrescentará a quinta parte da prata à tua avaliação e será a dele. Bom, então, quando o Eterno, no Monte Sinai, no Ar Sinai, ele disse a Moshe: tomai as ofertas, os dízimos, as ofertas de homens e mulheres de bons corações. O Eterno, ele conhece o coração do homem. E conhecia que já tinha alguns kamsanutim, alguns avarentos ali, mas tinha também homens e mulheres de bons corações. A pessoa de bom coração é um dom que o Eterno dá para ele. Bem-aventurado o homem e a mulher de bom coração, como disse Yeshua, porque eles verão ao Eterno. Bom, então o primeiro item aqui que nós vemos, em Vaikra 27, 14, 15, quando um homem separar a sua baite, aí ó. Então, ninguém forçava e ninguém força ninguém a dar uma oferta, ou uma casa, ou um carro, ou um campo, ou seu dízimo. Isso tem que partir espontaneamente de dentro do coração. É como diz Shaul, que ninguém contribua com tristeza, porque o Eterno, ele ama aquele que dá com alegria. Tem que partir de dentro
do nosso coração. Então, o homem, quando ele separava a sua casa ao Eterno, primeiro, o Eterno não precisava de casa, o Eterno não precisa de campo, o Eterno não precisa de dinheiro, o Eterno não precisa de nada. Quem fazia esse trabalho? Era o Kohen, o sacerdote, que o Eterno deixou aqui. Esse Kohen utilizava ou essa casa, ou esse carro, ou esse campo, ou esse animal, para a obra do Eterno, em benefício também do povo. Então o Kohen avaliava se não podia ser uma casa totalmente caindo aos pedaços. Não podia ser uma casa de má qualidade. Tinha que ser uma casa boa. E o Kohen, ali o sacerdote, tudo passava pela avaliação dele. Ou fosse a casa, ou os animais, ou até uma pessoa que era consagrada ao Eterno. Bom, então ela avaliava se era bom ou boa ou má, e conforme ele avaliasse, né, então aí seria recebido essa oferta. Bom, e se aquele que separou essa casa, depois ele quisesse resgatar ela, né? Então ele podia resgatar. E ele ia até o sacerdote, se essa casa custasse 200.000 shekel, ele acrescentava a quinta parte, que era 40.000 shekel. E aí ele dava aquela oferta de 240.000 shekel e resgatava aquela casa para ele. Então, esse era o procedimento quando o sacerdote avaliava essas casas. Tudo passava pelo sacerdote. Bom, nós vamos ver na Torá oral aqui, no tempo de Abraham, no tempo de Isaac, no tempo de Jacó, no tempo de Noa, homens que guardaram toda a Torá, todos os estatutos e o juízo do Eterno, que foram um exemplo para nós, no meio daquela geração pecaminosa. E hoje também tem homens que são exemplos, e precisamos de exemplos diante dessa geração pecaminosa, dessa última geração que nós estamos vivendo. Então, esse item de número 116, nós vamos para Bereshit, Gênesis 47, 22 a 24. Gênesis 47, 22 a 24. 47, ou 22 ao 24. Só a terra do sacerdote ele não as comprou, pois os sacerdotes tinham uma porção que fora assegurada para eles por Faraó. E esses comiam as suas porções que Faraó lhes dera. Esta é a razão porque eles não venderam as suas terras. Vamos até o 24, né? Então Yahussef disse ao povo: eu vos comprei nesse dia a vossa terra. Para Faraó, aqui está a Zerá para vós outros, e vós semeareis a terra. E há de ser que com a produção vos dareis a quinta parte a Faraó, e a quarta parte será para vós mesmos, para Zerá do campo, para a semente do campo, e para a vossa comida, e para os de vossas casas, e para a comida destinada a vosso menino. Então, Yahussef era um tipo de um Kohen ali no Mitzray, no Egito. E ele comprou durante aqueles 7 anos de vacas gordas, de tempos bons no Mitzray, no Egito, foi Yosef, com a sabedoria peculiar que o Eterno deu para ele, ele sabia que 7 anos de vacas magras, de tempos difíceis, de economia difícil, haveria de vir. E ele
comprou aquelas terras para Faraó. Só não comprou a terra do sacerdote, porque na Torá diz que as terras do sacerdote não podem ser vendidas. Elas passam de pai para filho. E então vemos que esse Faraó já era temente à Torá do Eterno. Um detalhe que nos chama a atenção é que a Torá já existia naquele tempo. O Eterno soprava nos ouvidos. E esse Faraó ouviu, né? Yosef ouviu, porque ela não estava escrita ainda. Tanto é que de Gênesis até Shemot 20, Êxodo 20, você não encontra nada escrito. Por isso que é chamado de Torá oral. O Eterno soprava nos ouvidos, conforme disse Iobe, né? Conforme disse Jó. Eu não canso de falar aqui, né? Jó, capítulo Iobe 23, 12. Eu não tenho renegado os mandamentos dos seus lábios. Isso aí é Torá oral. Eu tenho apreciado a palavra de sua boca mais do que o meu alimento necessário. Então Yosef guardou a Torá, e ele, na terra dos sacerdotes ali egípcio, ou bem ou mal, misturado com idolatria e guardando alguns mandamentos da Torá, Yosef respeitou eles e não comprou, né, ali, porque eles comiam. O faraó, aquele faraó do tempo de Yosef foi abençoado, porque ele tinha temor da Torá, da lei do Eterno, dos estatutos e o juízo do Eterno. Bom, para finalizarmos, nós vamos agora, esse item de número 116, avaliação de casas, nós vamos na Torá no tempo de Yoshua e dos seus talmudins. Masei Shilhim, Atos 4:34. Masei Shilhim, Atos 4:34. Atos 4:34. Masei Shilhim, Atos 4:34. Nem carente algum havia entre eles, que era os talmudim, pois tanto quantos fosse proprietário das terras ou casas, vendiam-nas e traziam a importância dessas coisas que eram vendidas. E lançava aos pés do shilhim, dos emissários. E então as distribuições eram feitas para cada um, conforme houvesse necessidade. E Yahusef, que pelo shilhim tiveram o sobrenome Barnava, que ao ser interpretado é o filho do encorajamento, um levita, e da terra de Cipros, e tendo um campo vendeu-o, e trouxe o dinheiro e o colocou à disposição do shilhim. Então, ali eles vendiam, era avaliada aquelas casas, levava até os pés dos levitas, né, do shilhim, que era o emissário, e veja bem que aqui tinha um sacerdote levita chamado Barnaba, que para se cumprir a Torá, porque tudo tinha que passar pelas mãos do sacerdote, para que ele pudesse abençoar aquele ofertante que deu a sua casa, que deu o seu carro, que deu o seu campo, né, que deu o seu ouro, que deu a sua prata, conforme está escrito lá em Hizquiel, Ezequiel 44, 29 e 30, de tudo que for recolhido em Israel, do campo, do ouro, da prata, dos animais, dos cereais, levai ao córrego, para que ele possa fazer a bênção repousar sobre a sua casa. Então veja bem que esse versículo de Ezequiel 44, 29 e 30 não está nem em Israel, está lá, Ezequiel estava cativo, era um dos sacerdotes cativos na terra dos caldeus, estava fora de Israel. Então, o que nós vemos hoje são muitos kamsanutim, ou seja, avarentos, que são contra o dízimo, mas está escrito, o que está escrito,
ainda mais pela mão do Eterno, nenhuma lei da terra pode revogar. Contra as ofertas, então arruma vários argumentos. Isso tem que ser lá em Israel, quando tiver o tempo. Mas nós vemos lá dos caldeus, Ezequiel estava lá nos caldeus, na terra dos caldeus, né? Lá em Ezequiel 44, 29 e 30. Bom, mas que o Eterno possa desvendar os nossos olhos para ver umas maravilhas da sua Torá e guardar nós e livrar nós de todos os pecados da carne e do espírito, e que nós possamos andar retamente diante dos seus olhos. E aquilo que eu não pude falar na minha fraqueza, na minha fraca sabedoria humana, na minha fraca sapiência, que o Eterno possa completar nos vossos corações, nos corações de todos aqueles que vão assistir esse vídeo. Shalom Lekulam, paz seja com todos.